Ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Então, acho que quando você me der o ok, Prontinho, doutora. ok. Olá a todos, bem-vindo ao nosso fórum de discussão para assistência à saúde da mulher nos ciclos de vida. Nossa quarta edição, já é o nosso quarto ano aqui, desde 2021 que nós fazemos esses encontros e nós trazemos temáticas relacionadas à saúde da mulher, à assistência à saúde da mulher e abordamos não somente ciclos de vida, mas abordamos também questões da assistência, tanto na menarque, na adolescência, no climatério. Então, é sempre muito bom o nosso fórum de discussão. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar com o nosso grande mestre, mentor, orientador e também nosso chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor Dr. José Maria Soares Júnior. Ele é professor associado da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é chefe do setor de climatério da divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, presidente da SOGIA, que é a nossa Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, diretor executivo da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e atual diretor científico da SOGESP e da Comissão Nacional de Ginecologia Endócrina. Professor Dr. José Maria, muito obrigada por hoje estar aqui conosco. E o professor hoje vai abordar imunização da mulher, proteção da mulher no período reprodutivo. Meu muito obrigada, professor Dr. José Maria. Lembrando que o nosso matriciamento é para toda a área técnica da saúde da mulher e as nossas colaboradoras da área técnica da saúde da mulher e coordenadora, a Marisa, e também Suzete, Vilma, Joaquim, e o nosso coordenador, professor Dr. Edmundo Chada Baracá. Muito obrigada a todos. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu estou com três queridas minhas. Primeiro, eu gostaria de falar da Marisa Suzete, que faz uma coordenação espetacular. Eu tenho uma admiração enorme pelas duas, né? Elas apoiam muito, junto com a Joaquim, todas as atividades do professor Edmundo Chada Baracá, junto com a professora Isabel. E eu gostaria da professora Isabel fazer alguns parênteses aqui, né? Ela me apresentou, mas nós sabemos hoje que a professora Isabel é uma grande lutadora da atenção primária à saúde. Ela faz um serviço extraordinário no Paula Souza, e há muitos anos, há mais de quase 15 anos lá, e também no Saúde Escola Butantan e mais outras áreas que ela atua com muito sucesso. Além disso, a professora Isabel, além de tudo isso daí, ainda é também chefe do setor de climatério junto comigo. Fora isso, ela também é delegada da SOGIA, está comigo lá. E ela também faz parte, é membro da Comissão Nacional em Climatério da SBRH. E ela é coordenadora da atenção primária na SOGESP, na Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. Ou seja, eu tenho um grande prazer, uma grande admiração por estar aqui. Professora Isabel, eu acho que tudo que vocês fazem, vocês são três mulheres extraordinárias. Por isso é sempre um prazer. E hoje eu vou conversar com vocês sobre imunização. Se vocês pararem a pensar, se a gente falasse dois aspectos na humanidade que fez todo o desenvolvimento das cidades, alguns poderiam dizer, não, foi saneamento básico, concordo, mas a segunda, e tão importante para a prevenção de doenças, foi vacinação. E se a gente pegar esses dois aspectos, isso que fez com que a expectativa de vida
não só no Brasil, mas no mundo, aumentasse como chegou hoje. Por isso que é tão importante esse assunto. Mas antes de iniciar esse assunto, vou mostrar para vocês dados até importantes e até dados recentes da Sociedade Brasileira de Imunização. Eu queria mostrar um slide. E aí eu pergunto para você, em que mundo você deseja viver? Alguns podem falar, olha, eu estou cansado da nossa vida de trânsito em São Paulo, então eu gostaria de um futuro onde eu pudesse ter mais paz, sossego, ver muitos passarinhos, florzinhas. Outros podem falar assim, não, eu prefiro uma coisa mais sofisticada, então eu vou pegar o centro de Chicago que eu trouxe aqui para vocês, até um passeio de barco. E outros falam assim, não, eu trabalhei tanto, me esforcei tanto, eu quero um paraíso, talvez um paraíso no Oceano Índico, ou talvez em outro lugar. Mas, independente disso, para eu ter a possibilidade de poder sonhar e planejar, eu preciso imunizar. Nós já fomos campeões mundiais de imunização, fizemos programas que todo mundo se orgulhava. E, de repente, começou a ter uma negação, uma falta de procura dos pacientes ou das pessoas, né, para a imunização. Por isso, pense no que vocês querem, mas sempre orientem, sempre apoiem as pessoas com a imunização. Por isso, eu trouxe para vocês alguns dados. E a primeira coisa, qual é a percepção da mãe com seus filhos? Já que eu falei para vocês sobre imunização. Alguns podem olhar essa mãe aqui, não, eu não quero porque eu estou negando, pode acontecer alguma coisa com a minha filha, como relataram na imprensa, mas depois viram que não tinha nada a ver com a vacinação de algumas coisas, mas até hoje muitas pessoas ficam preocupadas, mas tem aquela mãe que pensa, qual que vai ser o futuro da minha filha? O que pode acontecer? Ela é tão pequena. Será que se eu não imunizar, ela pode ter, por exemplo, uma bronquiolite e vir a falecer? E até aquela adolescente no seu futuro, né? O que pode acontecer com ela, uma virose que possa comprometer a sua vida, seu futuro, inclusive futuro reprodutivo. E nisso eu falo da vacina da HPV. E nesse ponto, eu trouxe para vocês aqui um estudo da professora Isabel Surpreso, em que ela trouxe exatamente para responder aquela pergunta, a percepção, conhecimento e atitude dos pais sobre a vacinação. Isso aqui foi uma tese que ela orientou muito bem. Ela publicou numa revista de altíssimo impacto, que é a Plus One. E vejam que o N que ela utilizou foi um N bom, tanto de adolescentes como os pais e profissionais de saúde. São 298 mais 153. E vejam que o que os adolescentes conhecem, né? E o que eles falam sobre a percepção. Que o HPV causa alterações no Papa Nicolau, e que por causa disso, quem tem essa percepção tem uma conscientização de vacinação 2,5 vezes mais do que o resto. Ou seja, quando eu conheço o vírus, eu conheço a vacinação e eu posso fazer com isso a prevenção. Agora, alguns conhecem, não são muitos, tá? Que o HPV causa infecção transmissível sexualmente. E quando ele conhece, ele também inclina a ter o quê? Mais vacinação do que a população em geral. E olha, o fator que influencia muito, tanto na percepção, no conhecimento, na atitude, é educação. Ou seja, conhecimento. Conhecimento que tem que começar o quê? Na escola. E nisso nós estamos falhando. Tanto que nosso departamento de obstetrícia e ginecologia vai participar agora em janeiro num programa da USP para trazer os professores da escola para quê? Para ter o conhecimento e, com isso, poder transmitir aos seus alunos. Ou seja, eu quero aumentar esse conhecimento e a chance dessa pessoa ser vacinada. Mas, de uma forma geral, você sabe qual que é a percepção dos adolescentes? Porque hoje todo mundo está internado. Hoje eu tenho YouTube, WhatsApp, eu tenho Instagram.
Eu tenho tudo que poderia ser informação, mas a questão é, será que a percepção deles está sendo baseada em uma informação de qualidade? E por isso, eu trouxe uma informação a respeito disso. Um estudo foi realizado no Hospital das Clínicas, nós fizemos com 3 escolas públicas, tá? Em que a professora Isabel também participou, junto com pós-graduandos. Nós, inclusive, tivemos, na época, uma aluna do 2º grau, que ela recebeu uma bolsa pré-PIBIC, pré-iniciação científica, para incentivar. E essa aluna foi tão boa que, quando ela foi prestar a prova na faculdade de biologia, a maior nota dela foi redação. Ela tirou 93%, nota 9,3 no Enem. E com isso, ela passou. E hoje ela está se formando em biologia. E vejam, qual que é o nosso problema nessas escolas, nessa população, é que quem sabia o que era HPV era menos de 53%. Ou seja, 47% não tinham noção. E o pior, alguns até sabiam, mas não se preocupavam. A maioria não se preocupava, mais de 60% não se preocupava. E se você não se preocupa, você também não procura o quê? Vacinação. E olha, só 13% tinham conhecimentos que os serviços de saúde poderiam proporcionar vacina ao HPV. Ou seja, você não sabe que aonde você vai conseguir imunização, se você não sabe o que é HPV, e se você não sabe como é transmitido, você não vai se preocupar. Por isso que as atitudes deles são poucas. E por quê? Por causa disso. E quanto mais longe esses adolescentes moravam da escola, ou seja, mais de 1 quilômetro, em que eles não tinham acesso à escola, que eles não conseguiam ir a pé para a escola para assim, ter uma interação, eles tinham menos conhecimento. Aí muita gente pode falar assim, mas eles tinham celular, hoje todo mundo tem celular. Sim, mas os celulares também, os pais precisam do celular para o trabalho hoje em dia. E quando eles vão procurar o celular, às vezes no momento de lazer, quando eles têm a possibilidade, eles procuram coisas realmente para se divertir e não informação. Por quê? Falta também orientação na escola a respeito disso. E olha, o que me deixou mais preocupado, a gente fala da saúde da mulher, mas os meninos, os adolescentes, são os que menos sabiam, menos se preocupavam com infecção sexualmente transmissível e HPV. E qual que é a consequência disso? É o uso do preservativo. Vejam, no município de São Paulo, nos últimos anos, tem aumentado crescentemente o quê? A sífilis. Mas não é só isso, nós estamos vendo outras doenças ressurgindo, crescendo, como a clamídia, e hoje se discutiu muito também do micoplasma a respeito de doença de infecção sexualmente ativa ou doença inflamatória pélvica. E qual que é a prevenção disso? Camisinha. Então, eu preciso que os dois tenham noção do que está acontecendo. Não é só isso. Vacinação. E hoje ninguém pode alegar que não tem vacinação, porque nós temos hoje gratuitamente no sistema de saúde. Ou seja, eles podem prevenir com a quadrivalente hoje o HPV, principalmente o HPV mais oncológico, que dá o câncer de colo uterino e de pênis, que é o 16 e 18. Aí vocês vão falar, tudo bem, mas os profissionais de saúde estão muito bem preparados. E aí eles conseguem, com isso, suprir a deficiência que não tem na escola. E aqui eu vou trazer para vocês, sobre essa percepção, o que a professora Isabel encontrou. Isso aqui foi feito no Acre, tá? Com profissionais de saúde, mas também reflete não só
o Nordeste, o Norte, ou regiões do interior, mas também, às vezes, o que está acontecendo na sua periferia. O desconhecimento. E veja, se a gente fosse pensar em conhecimento, eles deviam ter quase 100% de tudo. E veja, eles não sabem das doses necessárias naquela época para fazer imunização. Alguns não sabiam que a vacina no HPV fazia parte do calendário de vacinação da mulher, da adolescente. Então, vocês vejam que até a educação continuada para todas as profissões de saúde tende a ocorrer. Aí vocês perguntam, mas quem que vai atender essas pacientes? Tem que ser o médico? Não. É o primeiro que vê a paciente. Primeiro tem que falar, até na recepção, da onde tiver do serviço de saúde, a pessoa tem que falar, olha, você já se vacinou? A enfermeira tem que fazer um acolhimento, explicar, e o médico deve reforçar. Mas sem um trabalho conjunto, e também, às vezes, com psicóloga, às vezes com agente de saúde, e às vezes também com assistente social, nós não vamos conseguir sucesso. E também precisamos começar na escola, ou seja, precisamos nos aproximar dos professores e dos professores da gente. Aí vamos ter muito sucesso. E aqui, quais são as lacunas que existe ainda na saúde, nos profissionais de saúde, né? São as fontes de informação. Muitos pegam, às vezes, com profissionais de saúde, 40%, né? Mas a mídia e a escola correspondem a 28% a 26%. Ou seja, eu preciso reforçar nas escolas. Por isso, esse estudo mostrando que até o aluno de medicina tem dificuldade. Foi um estudo também que a professora Isabel fez aqui na Faculdade de Medicina, né? E o mesmo que ocorre no segundo grau, que eu falei para vocês nas escolas. Veja, 22% tem maior risco de ter um conhecimento insuficiente na faculdade. Desde o primeiro ciclo até o final do ciclo. Isso é muito preocupante, porque o médico que não tem um conhecimento suficiente de vacinação e da sua importância, ele não vai acolher o paciente e não vai recomendar. Mas isso pode ser transferido também para outros profissionais de saúde. Por isso que é importante a gente ver o que está acontecendo também nas nossas universidades, na formação dos profissionais de saúde e reforçar. Porque qual que é o grande problema que nós temos hoje? Eu falei para vocês no começo, o Brasil era referência, e hoje tem uma excitação vacinal. E essa excitação, ela tem vários graus. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2014, já definiu que seria a recusa ou atraso na aceitação das vacinas quando a vacina é disponível e acessível, como estamos falando do HPV e outras vacinas. E ela reforçou que esta excitação vacinal é uma das 10 principais ameaças à saúde global. Ou seja, não é um problema só nosso, é um problema mundial. E isso vai depender do conhecimento. Pouco conhecimento, inclusive falta de conhecimento, ou conhecimento inadequado dos agentes de saúde, pode fazer uma recusa total. Mas quando o paciente é consciente, quando o indivíduo é consciente, e os agentes, os profissionais de saúde, também são, e reforçam a necessidade, nós podemos ter uma aceitação total, que seria o melhor dos mundos. Mas, infelizmente, devido à deficiência na educação, ou na falta de tempo, ou na conscientização, nós podemos ter, desde a aceitação total até a recusa total, várias etapas. Desde a aceitação com dúvida, que pode levar ao atraso, o próprio atraso, recusa de algumas, ou seja,
Ah, eu vou tomar essa, mas aquela que eu vi alguma coisa lá na internet que minha vizinha falou que não é bom, essa eu não vou tomar. Ou aceitação de poucas, ou seja, às vezes ela precisa tomar uma vacina porque foi obrigada no serviço dela ou em algum lugar. E quando falta totalmente o conhecimento, às vezes alguns até falsificam carteira de vacinação, né, nesse país, nós temos a recusa total. Por isso, nós precisamos saber como que é o Programa Nacional de Imunização. E aqui eu trouxe o calendário do Programa Nacional de Imunização de 2025. E aqui, adolescentes, nós temos de 9 a 14 anos, HPV. Temos a meningo, ACLWY. Temos a dengue agora, as crianças dos 10 aos 11 anos, e eu espero que isso também passe para outras faixas etárias. Principalmente agora, que provavelmente a gente vai ter a vacina do Butantan. Lembrar que a dengue que nós temos hoje, elas são 2 doses. Tá? E não podemos esquecer de uma vacina que é importante aos 15 anos, que é a difteria e tétano. E não vacinados, tá? Aquele que chegou, nunca vacinou, então eu preciso da difteria e do tétano 3 doses. Não posso esquecer da hepatite B e não posso esquecer do vírus sincial, que é importante. As 2 doses e também da febre amarela. Agora, os adultos. Quando dos 20 a 59 anos, a difteria e o tétano. Hepatite, quando não foi vacinado antes e chegou no adulto, e você perguntou, não teve? Eu vou precisar das 3 doses. Não posso esquecer da febre amarela. E nos idosos? Hoje se reforça muito a influenza, o Covid. E veja, muita gente passou da pandemia e achou que acabou. E se vocês pegarem as estatísticas dos hospitais, internação de idosos é uma das grandes causas. E que temos vacina hoje. E não podemos esquecer da pneumonia, a 23, principalmente aquelas pessoas idosas que estão institucionalizadas. Agora, recentemente, a SBIM também recomendou acima de 50 anos. E também quando as pessoas têm comorbidades, ou seja, teve um transplante de fígado, um transplante de rim, de coração e de outras alterações. E as não vacinadas, tá? Nós precisamos ver a difteria, o tétano, hepatite B e a febre amarela e não esquecer. E aqui eu vou reforçar para vocês, adolescentes, 10 a 19 anos, que eu já tinha falado antes. Não podemos esquecer a influenza, que é importante, e não podemos esquecer a meningite B também. Essas são 2 coisas em que o calendário de vacinação da SBIM em específico está chamando a atenção. Bem, agora, o que você sabe sobre vacina do HPV? Nós falamos no começo, né? E vocês sabem que o HPV é o responsável pelo câncer do colo uterino e também responsável também pelo câncer do pênis. E por isso é importantíssimo a gente saber a respeito disso. E por isso eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre as partículas, as partículas de vírus-like da vacina do HPV, o VLPS. São partículas vazias formadas por proteínas recombinantes do capsídeo viral, L1. E aí nós temos a bivalente, que é o HPV 16 e 18, que dá 70% dos cânceres de colo. E depois também temos, e esse aqui tem na rede pública, que é o quadrivalente, que é 16, 18, 11 e 16. Tá? E não podemos esquecer que agora temos uma nova. Tá? Só um pouquinho. E aí, nós temos para 16, 18, 6 e 11.
mais 31, 33, 45, 52 e 58. Tá? E essa vacina, qual que é a importância dela? Ela tem uma alta eficácia, mais de 95%, na proteção de lesões precursoras do colo uterino. Por quê? Porque ela pega tanto 16, 18, mas também pega sorotipos que também têm alto risco de câncer de colo. A única coisa, não foi incorporada ainda no SUS. É um problema. E nós tivemos, no mundo todo, uma redução, mas foi mais importante naqueles países em que a vacinação foi feita em massa. Inglaterra, Dinamarca e Suécia. De 8, eles conseguiram uma redução nesses últimos 10 anos importante, porque eles fizeram uma cobertura vacinal contra HPV, ou seja, diminuiu o quê? Câncer de colo uterino. E não foi só preservar o útero das pacientes, que é uma coisa importantíssima, porque a mulher, é direito universal dela de poder ter um filho, e para isso precisa ter útero. Mas também uma diminuição de custos para o sistema de saúde, que foi muito bem visto. E aqui, o que nós temos no SUS 2024, né? Então, nós temos a quadrivalente, a 6, a 11, 16 e 18, desde 2014. E nos meninos, essa vacinação já é desde 2017. Ou seja, não temos como não orientar o adolescente a tomar essa vacina importantíssima. Agora, é importante o resgate dos não vacinados, dos menores de 9 anos. Porque a gente pede uma dose única quando é dos 9 a 14 anos. Mas se chegou aos 9 anos, a gente precisa ter um cuidado especial e resgatar. Agora, nós temos os imunocomprometidos, mulheres e homens de 9 a 45 anos vivendo com HIV, ou transplantado, ou pessoas com cânceres, ou até com erros inatos da imunidade, ou uso de drogas imunossupressoras. E para esses, nós vamos precisar de 3 doses. Agora, recentemente, né, mais recentemente, e aqui é um trabalho também do professor Baracá, junto com o Hospital das Clínicas, e também junto com o pessoal das doenças infecciosas, do Hospital das Clínicas, e depois se tornou uma coisa conhecida nacionalmente, seria o uso dessa vacina para vítimas de abuso sexual. Ou seja, se a gente tiver um adolescente de 9 a 14 anos, são 2 doses. Agora, se tiver acima de 15 anos aos 45, são 3 doses. Agora, usuários de PrEP para HIV, recomenda-se também 3 doses. Portadores de papilose respiratória recorrente, ou seja, aquela criança que durante o de parto, ela nasceu, aspirou no HPV e ela tem essa papilomatose. Recomenda-se também 3 doses dos 2 aos 45 anos. E aí eu te falo, vacinação da mulher adolescente, né? Então, eu trouxe para vocês dados para embasar a importância disso. E por que às vezes a gente vai precisar, depende da idade, 1, e depende da idade, a gente vai precisar, às vezes, 2 ou até o esquema completo. Então, aqui eu trouxe um ensaio clínico randomizado de meninas de 10 a 18 anos, de 9 centros da Índia. E a Índia, ainda hoje, o câncer de colo uterino é uma catástrofe lá. E vejam, eles têm 1,5 bilhão de sua população. Então, imagine a quantidade de câncer de colo uterino que eu tenho lá. Por isso que a vacinação é muito importante. Então, eles fizeram um estudo prospectivo, eles acompanharam anualmente por 10 anos para avaliar a infecção incidente e até a persistente. E eles foram alocados com base no número de doses recebidas. A coorte de 2 doses e a coorte de 3 doses e a coorte de dose única. E olha, se vocês verem mais embaixo, na eficácia da coorte, você teve com dose única, 95. Você teve com 2 doses, 93. E com 3 doses, 93. Ou seja, quase igual e um número muito semelhante de participantes, de mulheres e adolescentes. Por isso
que a Organização Mundial de Saúde está preconizando pelo menos uma dose. Mas ainda, que nem eu mostrei para vocês, se for dos 9 aos 14 anos, uma dose, se for acima dos 14 anos, com menos de 19 anos, 2 doses, e se ela tiver um comprometimento de imunidade, 3 doses. Bem, aqui eu trouxe para vocês, ao lado, né, uma tabela da persistência, né, de HPV. Também um estudo importante foi no New England Journal, tá, em que ele viu a eficácia de apenas uma dose da vacina na população africana. E aonde nós temos também uma grande dificuldade de saúde pública. E o que eles encontraram aqui com a nona valente? É o que eles tinham. E se vocês verem aqui, com a nona, eles têm uma eficácia de quase 98%. Ou seja, tem que vacinar. Só que a nona valente, a partir dos 9 anos de idade, só para reforçar para vocês, apesar desse estudo, são 2 doses, 1 e 6 meses. Para quem iniciar a vacinação depois dos 14 anos até os 19 anos, aí nós vamos precisar de 3 doses. Por isso eu trouxe esse resuminho aqui para vocês verem a importância do que aconteceu naqueles estudos, né? Então, nós temos a nona valente, a recomendação é a partir dos 9 anos de idade, 2 doses até os 19 anos, acima dos 19 anos, nós temos 3 doses. E o que ele acontece? Ele vai pegar os 6, o 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58. E olhem a eficácia que eu consigo melhorar em relação ao quadrivalente. Eu consigo quase 90% de prevenção do câncer do colo uterino. Eu consigo 90% do câncer de vulva, 80% de vagina, câncer anal, quase 95%. E vejam, se a gente pegar os cânceres coloretais e anais, tem aumentado muito na população. E não podemos esquecer do pênis, 85%. E orofaringe, acima de 90%. Ou seja, com a nona valente, a gente tem um ganho. Só que a nona valente só temos no privado por enquanto. Eu rezo todo dia para que a gente possa introduzir isso um dia para ter uma cobertura nacional e com isso a gente ter realmente diminuir o câncer do colo uterino e até o câncer do pênis. Agora, eu vou trazer aqui para vocês rapidamente o que a ISBEM coloca como faixa etária. Então, 9 e 19 anos, sem história que usou a quadrivalente. Eles recomendam 2 doses. Então, se não usou nada, 9 a 8 anos, a ISBEM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, faz uma e depois 6 meses. Se ela tem uma dose, que é uma pergunta, já tomou uma dose quadrivalente, eu preciso tomar só uma? Não, recomendo também, se for 19, 2 doses, tá? Com 6 meses de intervalo. E se ela tiver 2 ou 3 doses do HPV, precisa tomar, para eu ter esse incremento, a ISBEM também recomenda tomar 2 doses da vacina nona valente, intervalo também de 2 meses. Ou seja, independente se tomou ou não tomou a quadrivalente, são 2 doses recomendadas. Pode ser que os estudos, como eu mostrei para vocês, venham sendo confirmados e pode ser que recomende menos doses, mas por enquanto o que nós temos são 2 doses. Agora, se ela tiver mais de 20 anos, 45 anos, aí se recomenda 3 doses, sem história da quadrivalente. E se ela tiver tido uma dose, você deve começar 2 meses após a última dose quadrivalente. E vamos fazer 3 doses também. Se tiver 2 doses, aí você faz 3 meses depois da última dose, mas também, reforçando, 3 doses. E se ela tivesse 3 doses da quadrivalente, para você ter imunidade para outros sorotipos, recomendo essas doses. Ou seja, se você tem mais de 20 anos, e mesmo que você já foi vacinada, se recomenda fazer outras 3 doses. É isso que a Sociedade Brasileira de Imunização
e a Febrasgo recomendam e que tem em bula. Pode ser que isso mude. Agora, uma outra coisa que trouxe, e muita gente descobre. Bem, será que a vacina é só prevenção? E alguns perguntam, será que se eu aumentar a imunidade, eu posso regredir as lesões precursoras do câncer de colo uterino, que a gente chama de neoplasia epitelial? Por isso, eu trouxe para vocês aqui um trabalho, mostrando que já existem estudos, e veja, são estudos que tenham uma grande relevância, mostrando que a vacina do HPV pode ajudar, apesar de não ser um consenso, também com efeito terapêutico. Para quê? Para ajudar a regredir a vacina. Qual que é o problema? É que a gente vai precisar ainda de mais tempo, de uma população maior, para poder colocar isso como uma recomendação para todos. Agora, vejam aqui, nesse estudo que eu trouxe para vocês, né, de Conrado Martins. Se eu pegar o risco acumulado, pegar aquele paciente que não recebeu a vacina, com aquele que recebeu, ou seja, aquele em vermelho, em relação àquele azul, o azul, ele acumula muito mais risco de ter o quê? Ter uma progressão da lesão e até ter um câncer de colo uterino. Enquanto que recebeu, ele diminui a recorrência e também ele ajuda a regredir essa lesão. Ou seja, já tem um trabalho mostrando a persistência do vírus e sua evolução. Mas, de novo, só reforçando, não temos ainda um consenso nem mundial para colocar como terapêutico. Mas pode ser uma perspectiva, e talvez eu acho que em pouco tempo a gente vai ter já uma resolução a respeito disso. Agora você pode falar, não, mas não é só isso, não é só HPV. Concordo com vocês, nós temos a vacina contra a dengue. A dengue é um grande problema, inclusive de mortalidade e hospitalização no nosso país. E aqui nós temos, hoje, que o Ministério colocou com 10 e 11 anos, mas lembrar para vocês que já tínhamos o Takeda, e o Takeda foi retirado antes da dengue, né? Porque ele tinha uma baixa cobertura, principalmente em alguns tipos da dengue, em que a vacina atual ela já tem uma cobertura, mas são 2 doses. E a que a Butantan está lançando vai ser uma dose só. Qual que é o problema da Butantan? Infelizmente, o acompanhamento foi feito, caiu na época da pandemia. E na época da pandemia, como muitas pessoas estavam isoladas, alguns alguns sorotipos foram baixas sua penetração na população. Então, não dá para garantir a sua eficácia para alguns sorotipos por causa do trial. Mas, se a gente pegar a quedenga, vocês podem ver muito bem, né? Ela foi colocada, atenuada, tá? Que a Takeda fez, que é a vacina japonesa, que em relação à vacina que tinha antes, ela tem uma melhor índice de vacinação. E por isso, eu acredito que pouco tempo, né, talvez por causa de uma escassez que nós temos no mercado mundial, e se o governo conseguir mais doses, a gente vai ter um benefício não só para a criança, para o adolescente e talvez para a população. E eu espero muito dessa vacina que a gente fala do Butantan, que, na verdade, não é só do Butantan, foi uma vacina que foi desenvolvida com o NIH e com a Merck, em conjunto. E, olha, foi um grupo grande que eles fizeram, foram 16 mil, mais de 16 mil participantes. E eles viram, né, a sua eficácia, mas qual que é o calcanhar de Aquiles dessa vacina? Eles não foram muito bem observados no tipo 3 e no tipo 4. Ou seja, só depois, em mundo real, quando estiver no mercado, estiver sendo aplicado, é que a gente vai conseguir ver a verdadeira eficiência dessa vacina. Agora, lembre-se que essa, em relação à quedenga, da Takeda, é apenas uma dose.
Agora, eu não posso deixar de falar da gestante, porque nós temos gestantes adolescentes e nós temos também adultas, né? E aqui é importante que todo mundo que mexa com gestante oriente sobre vacinação. Não esquecer da TTPA, ou seja, difteria, tétano e coqueluche, após 20 semanas até 36, e agora, que talvez vai entrar no calendário, principalmente na rede pública, nós não podemos esquecer o sincial vírus, porque a principal causa de mortalidade, hospitalização e de UTI nos 6 primeiros anos de vida da criança. Por isso, vacinando a mãe, a gente passa anticorpos. O Ministério colocou essa vacina a partir das 28 semanas, sem uma data. Mas, para a gente produzir, segundo os estudos, anticorpos, e esses anticorpos passarem por feto, precisa pelo menos 4 semanas. Por isso que a Febrasgo e a SBIM recomendam de 28 a até 36 semanas. O ideal, 32 semanas. Por quê? Eu posso, às vezes, ter um parto mais precoce. Agora, se por um acaso tiver algum indício de ser gemelar, diabetes gestacional, alguma doença que possa levar à prematuridade, em bula existem trabalhos que falam que você pode aplicar após 24 semanas. Agora, não esquecer de outros vírus, que é tão ruim para a gestante, que pode levar também a uma hospitalização, que é o Covid e a influenza. Então, ela tem de ser vacinada. A gente não pode esquecer. E lembrar, se a paciente nunca teve difteria e tétano, nós precisamos dar 2 doses e depois mais uma dose de TPA. E, se ela nunca foi vacinada da hepatite, devemos dar as 3 doses. Agora, eu falei para vocês de um vírus. O vírus é essencial respiratório, tá? Que só tem uma fabricante para gestação, tá? Que mostra uma eficácia que a gente foi feita contra a proteína F pré-fusão, ou seja, o vírus não consegue se acoplar na célula. E essa vacina foi testada e foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde de 28 a 36 semanas. E o CDC coloca de 32 a 36 semanas. A Febrasgo e a SBIM vai pela Organização Mundial de Saúde, de 28 a 36. Lembrar que ela vai ser disponibilizada em breve, ou já está sendo disponibilizada pelo Ministério da Saúde nas redes públicas. E eu acredito que isso vai ajudar muito com que a gente consiga melhorar, diminuir os níveis de hospitalização, principalmente de criança de recém-nascido até 6 meses de nascimento. E lembrar que existe uma outra vacina, tá? Que pode ser usada acima de 60 anos, mas que não deve ser usada na gravidez porque não foi testada. Então, muito cuidado com o fabricante, para não haver confusão. E aqui eu trago, né, alguns estudos mostrando a eficácia, para vocês verem, né, o que acontece quando a vacina foi de 24 a 32 semanas, vacinando mais de 3.000 crianças avaliadas, o que acontece com as curvas, se vocês verem, do placebo e da vacina. A incidência acumulada após o nascimento. E ela cai muito com a vacinação. Mas não é só a questão da quantidade, mas também quando a doença mais grave, a doença que leva à hospitalização, também cai com a vacinação. Então, só para lembrar para vocês. E uma questão que algumas pessoas falam, né, são os contra a vacinação, que negam a vacinação, falam,
será que essa vacina pode levar para a maturidade? Então, nesse estudo também mostrou algo importante. Se eu colocar o grupo que nasceu de prematuro, vacinados foram 28 casos, contra 23 do placebo, ou seja, porcentagem baixa e não teve diferença estatística. Ou seja, a vacina é muito bem, tem uma grande eficácia e também não tem efeito colateral que você precisa tirar alguma população que não possa ser vacinada. Agora, saindo da vacina contra esse vírus respiratório, que dá bronquiolite, eu queria chamar a atenção para vocês que existe no serviço público, tanto a dupla, que é difteria e tétano, e como com a coqueluche, BTPA. E a coqueluche, principalmente, não podemos esquecer, para gestante. Aí tem uma questão, né? Que alguns colocam, que eu não deveria vacinar o vírus sincial respiratório junto com a vacina coqueluche, que poderia diminuir, né, a eficácia da coqueluche. Mas estudos mostram que isso daí é muito baixo. E qual que é o problema? É perder a oportunidade de vacinação. Porque se ela vai no posto para vacinar um tipo de vacina, e se eu não aproveitar e fazer a outra vacina, ela não volta depois. Aí eu perco a janela de imunidade dessa paciente e a oportunidade que eu tenho para se imunizar e também ajudar depois no seu recém-nascido. Lembrar que a gente recomenda ainda a tríplice viral na gestação de 20 a 36 semanas. Lembrar os profissionais de saúde, ou seja, você que está nos assistindo, né? A cada 10 anos vocês têm que fazer uma dose. E aí vocês perguntam, né? Será que é só o vírus sincial que tem uma efetividade na proteção do recém-nascido? Não. A da coqueluche também tem. Se a gente pegar os 3 primeiros meses de vida, ela consegue proteger 80%, quase 83%. Ou seja, tão importante como o vírus essencial é da coqueluche. E nós temos essas 2 vacinas, né? Somente a tríplice viral no sistema público e a outra sendo introduzida no sistema público. E aqui eu trouxe para vocês, porque alguns podem falar, é uma doença que já está há muito tempo aí, não tem letalidade, então não preciso ter muito, não preciso me preocupar muito com a coqueluche. Por isso eu trouxe aqui, não só para gestante, mas também para as crianças e depois para os adultos, o que eu tenho de letalidade. E olhem aqui, crianças com menos de 1 ano. Olhe, então, eu começo a ter 1,44, de 7 a 11, 1,67. E com 2 meses, 2,82. Vejam como a vacinação da sua gestante vai ser importante, inclusive para o recém-nascido. E para todos de uma forma geral. Mas nessa faixa etária é o que mais chama atenção. E você pode vacinar tranquilamente. Não tem problema. Porque eles têm um componente, essa vacina tem componentes acelular. São partículas que não vão trazer problemas para a gestante e para o feto. É seguro. E voltando ainda, eu voltei de novo, né, com a dengue. Por que eu voltei com ela? Muito cuidado. Como eu falei, gestante, né? Então é bom reforçar. Na gestante, naquela paciente, né? Que é as contraindicações, pessoas vivendo com HIV, com função imunológica comprometida, gestantes e mulheres lactantes, eu não devo vacinar com a quedêmia. Então, não esqueçam a respeito das contraindicações. Então, eu tenho que saber quando vacinar e quando não devo indicar vacinação. Mas não é só para esse pessoal. Se vocês verem aqui a lista, né? Tem crianças menores de 4 anos de idade, porque a gente não testou, e também pessoas acima de 60 anos de idade. Pode ser que no futuro isso mude, mas por enquanto não. Não esquecer as pacientes que têm anafilaxia ou têm alergia,
a substância ativa da vacina, e pessoas, não só HIV, mas aquelas que nasceram com imunodeficiência congênita ou adquirida, você também precisa ter cuidado, ou aquelas pacientes que estão usando corticoides sistêmicos em doses elevadas ou quimioterápicos. E, de novo, vacinação, a SBIN e todo mundo fala que Covid pode e deve. Não esqueça, e sempre importante reforçar. E aí eu pergunto para você que está me assistindo, você acha que o Covid acabou? Porque a gente passou por momentos difíceis, né? E todo mundo estava nos hospitais, inclusive os hospitais das clínicas, virou um covidário. A gente conseguiu fazer um isolamento. E graças a Deus isso ajudou muito a saúde na cidade de São Paulo. Mas até hoje trouxe pânico. E pânico também da vacinação, porque muitos que falam. Mas olha, ela é uma vacina que pode salvar vidas, principalmente gestantes e idosos. Ou seja, tem de estar, apesar de toda a controvérsia que foi colocada no sistema de saúde, vocês têm que orientar para tomar. E aqui eu trouxe para vocês o número. Se vocês não estavam convencidos, olha que nós temos, né? Não só da Covid, né? Mas também da Covid longa. Se em 2024 houve no Brasil, então o ano passado, mais de 850 mil casos confirmados. Covid longa, aquela que é uma sequela, que pode trazer problema neurológico, às vezes de esquecimento, às vezes é difícil de voltar, quase 100 mil. E vocês que também fazem gestão, e a gente está falando de saúde pública, hospitalização, mais de 30 mil. E que é ruim, que a gente teve mais de 6 mil mortes. Ou seja, é uma preocupação que todo mundo tem, e orientar aquele que recebeu o primeiro indivíduo lá no seu processo de vacinação. Pode ser até aquela pessoa que está marcando a consulta, pode perguntar, e aí, sua carteira de vacinação está completa? Vamos lembrar a todos. E aqui eu ponho os dois grupos maiores, né? A gestante, ela tem 5 vezes maior chance de ter cuidados intensivos ou ir para UTI com Covid. Mas eu não posso esquecer também daqueles idosos, eles têm níveis de hospitalização, mas também tem um risco maior de 80% de mortes pelo Covid. Então, não esqueçam, se vocês conhecem alguém que é uma gestante, ou até um idoso que está numa instituição, ou está na sua casa, seu avô, fala para ele ou para sua avó se ela já tomaram a vacinação. Que é tão importante para aquela mãe que toma a vacina, né, na gravidez, inclusive ela vai tomar agora do vírus essencial respiratório, e com isso ela vai diminuir a chance de ter uma complicação e ter o seu bebê, não só passando 6 meses, mas se criando, desenvolvendo, mas eu vacinando os avós, eu vou também ter os avós para ter uma fase lúdica com essas crianças. E todo mundo se lembra a fase que nós tivemos com os avós, e principalmente aqueles que já partiram. As lembranças, a saudade é muito importante. E por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de tê-los com a gente. Lembrar, Covid, mais 60 anos, pelo menos 2 doses anuais. Alguns estão sugerindo até 3 doses, com 4 meses, tá? Mas pelo menos. E na gravidez, toda a gravidez, pelo menos uma dose do Covid. Agora, importância. Falei para vocês sobre excitação vacinal. Vejam aqui. Quando o paciente, o indivíduo, tem certeza, e o médico também, eu tenho mais de 87% de pacientes vacinados. Quando o paciente não tem certeza, mas o médico tem, ou o profissional de saúde, a enfermeira, a psicóloga, ou quem tiver junto no sistema de saúde, tiver convicção, 70%. Agora, se o paciente tem uma certeza de que
vacinação é algo bom, mas o profissional de saúde não tem, a taxa de vacinação cai para 8%. E se os dois não têm, menos 7%. E isso não é uma coisa só atual, é algo que já aconteceu em estudos desde 1988, ou seja, educação, tanto para os profissionais como para os indivíduos, é importante, porque todo mundo tem que ter convicção que a vacina é importante, é o que vai mudar a saúde pública, é o que vai mudar a nossa sociedade, prevenir doenças. E aí eu pergunto, em que mundo você deseja viver? Eu não sei o que vocês escolheram, mas o meu mundo é que todo mundo tenha a oportunidade de se vacinar e que doenças que hoje agravam a saúde da mulher não existam no futuro e que todo mundo tenha qualidade de vida e que a mulher possa ter o que é mais importante, o direito de ter o filho dela, e para ter o filho precisa ter o útero. Por isso, a vacina HPV e as outras vacinas vão dar esse direito. É isso que eu espero que nós vamos ter na nossa sociedade, aqui na Secretaria de Saúde, para todo mundo. Para quê? Para quando vocês estiverem mais velhinhos, que não estou já chegando numa certa idade, né? É que eu possa chegar, olhar essa visão de Santos, esse pôr do sol e falar assim: eu fiz a melhor coisa para a minha sociedade, eu fiz a melhor coisa para o meu próximo, que foi orientar sobre vacinação. Por isso eu posso falar: missão cumprida, estou sossegado. E vejam, com a vacinação, nós vamos evitar o que acontecia no passado. Aqui eu trouxe para vocês uma pintura, o médico, em que o médico ficava pensando no que poderia ser feito com a criança morrendo na frente dele. E o pai atrás, preocupado, não sabendo o que estava acontecendo. Eu não espero ver mais essa cena, porque às vezes, dependendo da doença, não tem o que fazer. Mas, se todo mundo vacinar e vocês levarem a importância da vacinação, garanto que esse quadro nunca mais vai aparecer nas nossas vidas. E a gente vai ser muito mais feliz. Muito obrigado. Parabéns, professor José. Que aula excelente sobre imunização na saúde da mulher. E o professor José me trouxe uma surpresa. Muito obrigada que o senhor trouxe os nossos trabalhos sobre o HPV. E muito importante, né, professor José, porque é uma vacina segura, é uma vacina que já foram imunizado mais de 500 milhões de pessoas no mundo. É uma vacina que já traz resultados de redução de lesões precursoras induzidas pelo HPV. Portanto, agora nós estamos nas metas, né? E o Brasil é signatário de que nós temos, portanto, que vacinar mais de 90% das nossas meninas, 70% dos rastreamentos, né? E também os 90% de tratamento das lesões precursoras, para que a gente possa ir para uma erradicação, que a ideia era de 2030, passou para 2050, e infelizmente em alguns países as metas de erradicação irão para 2100, se não tomarem nenhuma providência, né? Então, lembrar que nós vamos ter também uma mudança no nosso rastreamento e que isso é para melhor, mas que a gente vai ter um processo de mudança. Então, fundamental, né, professor José, como o senhor lembrou, a vacinação contra o HPV, nessa luta contra o câncer de colo no nosso país. E nós começamos, professor José, nós terminamos com 3 vezes o nosso quórum, então, parabéns, porque o pessoal foi entrando, lembrar que fica ainda no YouTube, e eu vou deixar as perguntas aqui para que o pessoal possa perguntar a respeito. E, professor José, o que fazer com relação à vacinação do vírus sincicial, né? Quando
o profissional de saúde, a paciente às vezes chega já numa idade gestacional, muitas vezes com um pré-natal tardio. Ou então, o que a gente tem pego muito nas unidades básicas de saúde, a Marisa sabe, as meninas, as estrangeiras, né, as pacientes que chegam, né, de outros países, têm a dificuldade da língua e às vezes culturalmente não aceitam. A gente lá no Paula Souza, a gente está tendo muito esse problema. Elas culturalmente, elas não aceitam a vacinação. Até porque às vezes no país de origem delas, a vacinação não tem esse calendário maravilhoso que nós temos, né? E eles não têm essa cultura. Então, assim, o profissional de saúde, portanto, deve seguir a recomendação da FEBRASGO, da Organização Mundial de Saúde. Como que a gente tá pensando nesse sentido, professor José? Olha, esse vírus foi o maior lançamento que nós tivemos. Eu queria dar os parabéns ao Ministério da Saúde, né, por incorporar ele. Acho que foi muito importante, né, ao SUS. Agora, o que eles colocaram? Colocaram data para iniciar, 28 semanas, não puseram data para finalizar. A questão é que a paciente precisa ser orientada, porque, em geral, a vacina para produzir anticorpos, às vezes demora. E a segurança para esse que tomarem tardiamente, que você colocou, vai ser bem menor, sua eficácia. Tá? Agora, para convencer a paciente, qual que é a mãe que não vai dar sua vida pelo seu filho? Aí vocês É têm que verdade. conversar com ela. O que acontece na sua casa, naquele bercinho que você fez todos os seus planos, por mais humilde que seja, de repente, você não tem mais o bebê naquele berço. Como que você vai ficar? É Agora, verdade, para professor José. isso, você tem a vacina. E isso pode te ajudar. É isso que você tem que conversar com ela. Mas tem que falar uma linguagem que ela entenda. Ela não pode achar que está sendo obrigada. Porque, veja, ela está em um país estrangeiro. Ela já tem um problema da língua. Tem vários problemas no seu trabalho, na sua sobrevivência. Se ela achar que está sendo pressionada, a primeira coisa é a fuga. Mas se ela está achando que está sendo acolhida, estão explicando de uma forma que ela consiga compreender a necessidade, em geral, ela acaba acolhendo. Ela acaba usando. Obrigada, professor. Vamos abrir para Marisa, Suzete, fazer algum comentário, as articuladoras da saúde da mulher. Eu queria só parabenizar e colocar só uma questãozinha assim, triste, né? Por exemplo, tanto os exames para clamídia, né? Como para gonorreia, a gente só tem na média alta complexidade no SUS, para que você tenha certeza, né? De que esse paciente aí tem essa infecção. E os CTAs, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento, e 80, acho que são cerca de 80 laboratórios centrais no Brasil. E aí, assim, a gente sabe, né, o quanto as infecções, as ISTs crescem, né, principalmente entre os adolescentes. E aí, que triste que a gente tem pouco equipamento e mesmo condição para que a gente tenha um diagnóstico aí mais um diagnóstico correto, né? Então, só eu sinto por isso. E aí, assim, o que acontece, né? A atenção básica fica muitas vezes sem lugar para encaminhar. Como é que eu vou encaminhar ainda? Assim, para mim, eu acho que é complexo, às vezes, você encaminhar um adolescente para um centro de testagem, porque chega lá, ele vai achar que. Então, a gente tem todas essas barreiras que a gente precisa, eu acho que ultrapassar. E uma outra questão é assim, né? Rezando aqui para que a educação esteja conosco nesses momentos, né? Porque às vezes é muito difícil a gente ter educação hoje junto. Eu sou de uma época que a gente vacinava, principalmente nos surtos, dentro das escolas, né? Ia lá e.
Mas também assim, pai e mãe nem sabia que estava embora, era uma coisa horrorosa. Mas a gente tinha esse apoio aí, né? Hoje fica mais difícil. Eu acho que até pelas pessoas e tal. E o apelo aqui para que a gente comece a fazer aí uma campanha mesmo, uma campanha muito séria de educação, à saúde, principalmente em relação às vacinas para todo mundo, né? Porque parece que quanto mais a gente evolui, menos adere, né, à vacina, então acho que precisa aí tirar alguns mitos para que a gente possa realmente, essa população, né, possa realmente estar aderindo a isso e estar utilizando aí a vacina, que a gente sabe que é o melhor meio, né, haja vista a Covid, né, a gente, graças a Deus, teve um arrefecimento aí dos casos por conta que, graças a Deus, a gente teve vacinação. Acho que é isso, né? Passo a palavra e agradeço muito aí a presença do doutor Zé Maria e o apoio aí da Isabel. Marisa, você tem uma visão extraordinária de saúde pública. Você falou muito bem. Mais uma vez eu conversei com a professora Isabel e ela me falou a seguinte coisa, né? Eu falei, puxa, como que a gente não consegue ter poucos lugares para fazer as infecções? Olha esses dados, os alunos não sabem nem como chegar. E ela falou assim, olha, nós não conseguimos sozinhos, né, mudar tudo. Mas quando a gente tem mais gente que nem está nos escutando e a gente continua batalhando pelos nossos ideais e pela saúde, nós podemos, depois, com o tempo, mudar a situação. Por isso que a nossa luta, posso falar, Marisa, continua e vai continuar, com todos participando. Eu, uma vez, escutei na África um certo ditado: se você for rápido, você chega na frente. Agora, se você deseja ir longe, você vai com as pessoas. Isso que eu quero de vocês, que a gente vai longe para mudar essa situação. Mudar a situação do nosso país e que a gente depois tenha um futuro. Um futuro que dê para as meninas, para as adolescentes, para as mulheres, a garantia que elas vão ter a sua prole quando eles desejam e principalmente saúde, que a gente não pode esquecer. Por isso, meus parabéns, Maria, eu te admiro demais, viu? Sua visão é extraordinária a respeito disso. Meninas, alguma pergunta, professor José? Já estamos com 1h15, né? E é sempre 1 horinha. E, professor José, é sempre muito bom ter o senhor aqui conosco. Deixa eu olhar o chat, se tem só, só elogios, professor. Obrigada pela aula, sensacional, parabéns. Só realmente elogios aqui no chat, professor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Dr. José Maria Soares Júnior. Ele nos abrilhantou novamente com uma apresentação muito importante em saúde da mulher, que é a vacinação. Eu espero que vocês tenham visto o quanto é importante o profissional de saúde também estar seguro e orientar, porque nós vimos que o profissional de saúde também, em nossos estudos, ele é, portanto, um agente difusor de informação e toda vez que a gestante ou os pais dos adolescentes vão lá e perguntam para vocês a respeito das vacinas, que a gente tenha tranquilidade de dizer que as vacinas são seguras, que elas estão disponíveis no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que elas estão disponíveis nos postos de saúde e que as pessoas busquem os postos de saúde para serem vacinadas, para que façam, portanto, a sua renovação do calendário vacinal, né? Então, é importante que a gente sempre diga com firmeza e que não menospreze, né, o nosso calendário,
que é um calendário amplo, seguro e que, portanto, deve ser incentivado a busca nas unidades básicas de saúde e também nos centros de especialização, nos casos de imunocomprometidos e pacientes com doenças crônicas. Muito obrigada mais uma vez, professor Dr. José Maria, pela oportunidade de estar aqui conosco. E eu vou aproveitar, Marisa, vou fazer aqui um comunicado que o professor Baracá também deixou para a gente estar tendo uma consulta pública, né, sobre mioma, sangramento uterino anormal. Então, é fundamental que a gente possa colaborar. Então, vocês das DRS, as articuladoras, né? Eu vou deixar aqui no chat que vocês, por favor, façam uma divulgação dessa consulta pública. O profissional de saúde que puder dar o seu depoimento, dizendo o quanto é importante, né? A incorporação de novos medicamentos, incorporação de novos produtos para o tratamento do mioma e do sangramento uterino anormal. Então, eu vou deixar aqui no nosso chat. E eu acho que foi só isso, Marisa, por hoje. Vamos encerrar? Professor Vamos, muito José, bem muito lembrado, obrigada. viu? Obrigada, doutor Zé Maria. Ah, Muito obrigada. Pessoal aí, muito obrigado. Pessoal do interior que veio aí assistir, né? As nossas articuladoras. Gente, um bom feriado para todo mundo. E a gente se vê mês que vem. Vai ter? Vamos ter. Vamos chamar o professor José de novo? Tadinho. Doutor José, Para mim era todo vamos mês, eu inventar já um falei. tema, hein? Vamos inventar um tema aí para o senhor vir de novo Olha, sempre, né? Mas também tem, né? O professor é presidente da SOGIA, também tem em fevereiro, né, Marisa, que é as ações da semana das adolescentes, né? Então, professor, não vai faltar convite, viu, professor? Nós já vamos colocar com antecedência na sua agenda. Meu muito obrigada mais uma vez. eu que tá bom. agradeço para vocês. Tudo de bom. Obrigada, professor. Marisa, Tchau, eu vou colar gente. aqui, vou te mandar ou eu te mando pelo WhatsApp, você manda para elas. Eu já recebi também. Já recebeu? Então Já tá bom. mandei para todas as Então tá bom. articuladoras. E a Então gente tá. vai mandar para o pessoal da articulação da B e para eles poderem mandar para os articuladores também. Tá bom? Então tá bom. Bom, de qualquer maneira, eu tô colando aqui também no chat. Pronto, agora foi. Obrigada, Marisa. Um abraço grande a todos. Uma boa tarde. Tchau, Tchau, tchau. gente. Bom feriado. Obrigada. Para vocês também. Até segunda.